Desafio de vaga Back-end Júnior na tela para vocês. Quem me enviou esse desafio foi um inscrito aqui do canal, Diogo Martins, que me enviou via Instagram e eu vou tentar resolver ele aqui hoje para vocês da melhor forma possível. Mas antes de resolver este desafio, eu quero anunciar a nova parceira aqui do canal. Mas primeiro eu gostaria de agradecer todos os inscritos e ao clube de membros, porque se não fosse vocês, nada disso seria possível. A nova parceira aqui do canal é a Rocket City. Aqui na Rocket City, se você não conhece, é uma plataforma educativa que contém diversos cursos de programação. Então, você pode observar aqui que nós temos cursos de Soft Skills, Lógica de Programação, Inglês para Dev, Kotlin, Swift, PHP e o nosso Java. Perfeito? E eu vou deixar o link com um cupom exclusivo de desconto para vocês. Ele vai entrar direto na minha página e entendam como se fosse um conteúdo adicional ao que eu passo aqui no canal. E, obviamente, eu só estou recomendando essa plataforma, eu só firmei essa parceria porque eu conheço o caráter da Rocket City, certo? E eu assino embaixo os profissionais que estão ali. Então, se você tem algum interesse, vai estar o link na descrição deste vídeo. E agora, bora para mais um desafio. Aqui nós temos um desafio que foi me enviado via Instagram, como eu comentei, e eu vou colocar também o GitHub desse desafio para você tentar fazer em casa. Ele se chama Pontos de Interesse por GPS. E eu vou começar a ler para começar a entender como resolver esse desafio aqui junto com vocês. O seu desafio será implementar um serviço para a empresa XY Inc., especializada na produção de excelentes receptores GPS, Global Positioning System. A diretoria está empenhada em lançar um dispositivo inovador que promete auxiliar pessoas na localização de pontos de interesse e precisa muito de sua ajuda. Você foi contratado para desenvolver a plataforma que fornecerá toda a inteligência ao dispositivo. Essa plataforma deve ser baseada em serviços REST para flexibilizar a integração. Então aqui nós temos alguns exemplos. Então considere a seguinte base de dados de pontos de interesse. Nós temos lanchonete, que o ponto é x27, y no 12, provavelmente são coordenadas, né? Posto, joalheria, floricultura, pub, supermercado e churrascaria. Dado o ponto de referência x igual a 20 e y igual a 10, indicado pelo receptor do GPS, e uma distância máxima de 10 metros, o serviço deve retornar os seguintes pontos de interesse. Então, ele vai retornar lanchonete, joalheria, o pub e o supermercado. Então, o que eu posso imaginar aqui? Nós temos uma coordenada inicial, só que eu tenho que levar em consideração uma distância máxima de 10 metros. E ele vai pegar, varrer cada coordenada que nós temos aqui e retornar os pontos de interesse próximos. Tá, legal. Requisitos. Cadastrar pontos de interesse. Então, a gente tem que ter um endpoint aqui para fazer o cadastro disso daqui. Com 3 atributos. O nome, a coordenada e a coordenada Y. Os pontos de interesse devem ser armazenados em uma base de dados. Listar todos os pontos de interesse cadastrados. Listar os pontos por proximidade. Esse serviço receberá uma coordenada X e uma coordenada Y, especificando um ponto de referência, bem como uma distância máxima em metros.
o serviço deverá retornar todos os pontos de interesse da base de dados que estejam a uma distância menor ou igual ao Dmax, que é a distância máxima do ponto de interesse. Aqui nós temos uma solução, nós não vamos olhar nenhuma para não dar nenhum tipo de problema. Então, o que eu já imagino aqui? Nós temos um plano de coordenadas aqui, né? Deixa eu abrir o Excalidraw. Bom, o que eu imagino aqui? São coordenadas e pontos de GPS. Então, nós temos um plano de coordenadas. Vou colocar em branco. Eu vou passar a visão de como eu construiria aqui, tá, gente? Pode ser que isso aqui não dê certo. Vamos lá. Pronto. Então, qual é o ponto máximo que eu consigo ver aqui? Nós temos o ponto máximo, que é o 31 do X, né? Então, o eixo X é esse aqui na horizontal. Então, o último ponto que eu consigo enxergar aqui seria o 31. Então, aqui seria o 31. Vou botar mais aqui, ó. 31. E o Y é o 21. Beleza, então nós temos um 21 aqui. Beleza, então isso aqui é o X. X, o eixo X, e aqui nós temos o eixo Y. Perfeito? Imagino mais ou menos isso. Eu vou colocar de 5 em 5, então, aqui, ó. Vamos botar aqui. Aqui eu tenho um 5, 10, 15, 20, 25 e daí o 31. Aumentar um pouquinho para todo mundo conseguir enxergar. Beleza. E eu tenho o mesmo, acho que eu consigo virar, no Y, né? Assim. Aqui. Perfeito? Como eu falei, sem cortes, tá, gente? Sem cortes. Vou tentar fazer aqui. Aqui. Ótimo. Então, eu teria que pegar todos os pontinhos. Ó, a lanchonete está no 27 e no 12. Então, eu teria que vir aqui, imaginar que aqui seria o 27 e aqui seria o 12 e colocar um pontinho aqui só para a gente ver, ó. Ah, essa aqui seria a lanchonete. Beleza. Vamos lá. O posto, 31 e 18. Então, o posto está no 31 e 18, mais ou menos aqui assim. Joalheria, 15 e na 12. Então, 15 e na 12. Estaria mais ou menos aqui. Floricultura, 19 e 21. 19 e 21. Estaria aqui. 19 do X, 21 do Y, tá, gente? 12 e 8, o pub. 12 e 8. Aqui, mais ou menos. Supermercado, 23 e 6. Então, 23 e 6. Estaria aqui assim, ó. E a churrascaria é 28 e 2. Então, ela estaria no 28 e 2. Mais ou menos aqui. E eu tenho um ponto de interesse que seria o 20 e 10, que eu quero buscar. Então, deixa eu trocar aqui. Opa. Deixa eu trocar aqui, ponto de interesse é 20 e 10, aqui. Perfeito? Beleza, tem isso aqui. Show de bola. Só que eu tenho uma distância máxima de 10 metros para fazer a indicação dos pontos próximos ao 20 e 10. Então, o que eu imagino? Eu tenho que pegar 10 metros para cá, eu tenho que pegar 10 metros para cá, eu tenho que pegar 10 metros para cá, e eu tenho que pegar 10 metros para baixo, certo? Para pegar os pontos de interesse. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um quadradinho
E digamos que eu tenho 10 metros, né? Então aqui, ó, 15, 10. Aí aqui eu tenho, eu tô no 10. Eu vou pegar esse carinha aqui, porque não ficou bem preciso aqui, né? Mas eu teria um quadrado, né? Tipo assim, ó. Então eu tô no 10 aqui, vai dar no 20, né? Assim, ó. Certo? Mais ou menos assim. Beleza. Então, ó, a lanchonete, ela tá no 27,12. 27,12. Essa aqui é a lanchonete. Então, ela pegou no meu ponto de interesse. Essa aqui é a lanchonete. Cara, vai ser bem explicado esse aqui, pelo visto. Tá, lanchonete. A joalheria tá no 15,12. 15,12. Essa aqui é a relojoaria. Então, ela vai pegar no meu ponto de interesse. Beleza. Eu tenho o pub, tá no 12,8. 12,8, esse aqui. Beleza, esse aqui é o pub. Show de bola. Aqui. E o supermercado, ele tá no 23,6. Então, 23,6. É esse aqui, né? O meu eixo Y é 10, 20 no X, 10 para baixo. Tá. Esse aqui seria o meu supermercado. Beleza. Show de bola. A churrascaria estaria no 28,2, pelo que eu vi aqui, ó. 28,2. Então, tô no 10. Eu tenho que descer 10 aqui, né? Então, aqui eu desço mais um pouquinho. É mais ou menos isso aqui, né? Só que quando eu tô... Por que esse aqui não pega? Como eu tô num plano cartesiano aqui de coordenadas, eu tenho que ter o raio disso aqui, né? Ó. Olha o raio, ó. Ó. Claro, eu teria que... Deixa eu ver. Pegar certinho o cálculo, né? Do quadrado, ó. Até aqui. Então, os pontos de interesse que ele vai trazer, segundo tá aqui, é com base no meu raio. Então, aqui a churrascaria não tá trazendo, esse aqui não tá trazendo, esse aqui tá trazendo porque ele tá, tipo, assim, ó. Tá ligado? Então, é mais ou menos esse que vai ser o retorno do meu back-end. Claro, eu tô fazendo tudo no Excalibur, não tenho linha traçada, não tenho nada, tá? Mas é só para vocês entenderem. Eu coloquei tudo aqui nas coordenadas x, y, coloquei mais ou menos na posição que estava aqui esse desafio, foi o que eu imaginei nesse começo, né? Coloquei o meu ponto de referência, fiz uma distância máxima de 10 metros aqui para cada eixo, na esquerda, direita, para cima, para baixo, e tracei um raio para saber os pontos que eu vou ter que retornar. Então são 4 pontos, 4 pontos. E agora a gente vai fazer a programação. Eu vou colocar o cronograma explicando, né, o que eu estou fazendo aqui, a linha de tempo, para vocês não perder tanto tempo assim quanto eu. Mas vamos lá. Para fazer a programação, o que eu vou usar aqui? Eu vou abrir o Spring Initializer e eu vou usar o Java Maven 344 Spring Boot desafio denadas, vamos chamar de GPS. Pronto. Eu vou adicionar as dependências aqui. Eu vou usar o Web, o Spring Boot Web. Eu vou usar o Data JPA. E eu vou usar, dessa vez, um diferente, que é o H2, que o pessoal fica me perguntando se daria para usar o H2 nos desafios. Daria para usar, certo? Beleza. Posso colocar também o Spring Boot DevTools,
para fazer o restart da aplicação. Eu não vou botar agora, eu vou usar só essas 3 para vocês verem como ela é tipo simples de fazer esse desafio. Porque e tá travando quando eu uso o restart o meu VS Code, tá? Então, vou deixar ele sem. Agora eu vou pegar esse projetinho aqui, documentação, programação, Spring, vou colocar aqui Spring, boot, desafio, GPS, beleza, e vou abrir aqui o meu VS Code. Agora eu vou fechar o ScaleDraw para não travar. O nosso VS Code. Ah, Matheus, por que tu usa o VS Code? Vou responder de novo, gente. É praticidade. Eu tenho todas as extensões aqui do VS Code já instaladas, tá? Então, eu uso o IntelliJ normalmente no trabalho, no dia a dia. Eu uso o Eclipse, eu uso um monte de ferramenta. A IDE não faz o programador, tá, gente? E agora eu vou abrir aqui, eu vou abrir a pasta do desafio. GPS. Show de bola. Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou deixar ele compilar o programa. Acho que já está até compilado. Eu não preciso, não, está compilando agora. Eu não preciso fazer nada no meu application.properties. Por quê? Porque eu estou usando o H2. O H2 ele já vai gerar automaticamente para mim, tá? Poderia configurar o H2 aqui para usar um usuário, uma senha específica, um nome de banco específico, poderia, mas eu não vou fazer, eu vou usar o H2 cru mesmo, tá? Então eu não vou mexer em nada, cara. Ó, olha que legal. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar arquiteturas em camadas, porque todo desafio eu consigo resolver com arquiteturas em camadas. Então eu vou criar o meu primeiro model. O meu primeiro model eu vou chamar de pontos interesse, tá? Pontos interesse.java. Beleza. O que este carinha aqui ele vai ter? Ele vai ser uma entity, porque ele vai ser uma entidade no meu banco de dados. Eu vou colocar a anotação table para especificar aqui o nome da minha tabela, porque eu quero chamar ela assim, ó, tb.interesse. Então eu uso essa anotação @table para especificar o nome. Beleza? O que mais que eu vou fazer aqui? É definir as colunas que ela vai ter no meu banco de dados. Então, eu vou ter um long. Beleza. Eu vou ter um outro... Vou botar aqui o nome do ponto de interesse. Eu vou ter um long que vai ser a coordenada x e eu vou ter um long que vai ser a coordenada y. O long ID vai ser o @id do meu banco de dados e ele vai ter o generated value aqui com a estratégia de generate type identity, porque eu quero que ele gerencie os IDs que eu vou colocar, tá? O que mais? Eu vou criar um construtor aqui para essa classe. Um construtor leva o mesmo nome da classe, então pontos de interesse. E eu vou criar um construtor passando esses atributos aqui, ó, tá? Para eu já criar os pontos de interesse passando os atributos. Então, eu vou criar um outro construtor aqui, que eu vou chamar de pontos de interesse. E aqui dentro eu vou passar o nome, o long x e o long y, que vai representar as minhas coordenadas. E agora eu faço a associação aqui, ó. This.y igual a y. Show de bola. Beleza. E vou gerar os métodos gets e sets. Aqui no VS Code, você pode gerar eles automaticamente por aqui, tá? Eu vou gerar manualmente eles. Então, para gerar manualmente eles, é só fazer assim, ó, get ID, ó. Pronto. Set ID. Então, usem o Ctrl espaço ou o Command espaço, eu não sei o que vocês estão usando aí de DE, tá? Então, get nome, ó, ele já vai colocar, ó, set nome. Pronto.
get x, set x. Provavelmente eu nem vou usar os sets, depois eu posso retirar get, porque eu já criei o construtor, né? Mas eu vou deixar a classe, tipo, padronizada aqui para vocês, certo? O que eu vou fazer agora? Já criei o meu modelinho. Eu vou criar aqui uma classe que ela vai ser um record, na verdade, porque eu vou trabalhar com DTO. Por que eu trabalho com DTO? Porque eu quero passar via API, ó, vou chamar de pontos de interesse DTO.java, ele vai ser um record. Eu quero passar via API só as informações, só os atributos necessários para trafegar na web. Então aqui eu não quero passar o ID, por exemplo, eu quero passar só o nome, só o long do X e o long do Y. E quando eu crio um record, significa que todas essas variáveis elas vão ser imutáveis, elas já vêm como final, então ninguém vai poder alterar o valor dentro deles. Perfeito? Então por isso que eu estou criando um record aqui. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso criar um pacote que eu vou chamar de repository. Geralmente o repository ele trabalha diretamente com o banco de dados, então por isso que ele vai estar trabalhando com a minha API, né, com meus métodos de find, de save, delete, insert. Então toda a camada de persistência com o banco de dados fica aqui dentro do repository, tá? Então eu vou criar aqui pontos interesse repository.java. Ela vai ser uma interface, não vai ser uma classe, que vai estender ao nosso JPA repository. Beleza. E aqui eu vou passar o objeto entity que eu quero trabalhar, então é o pontos de interesse, e um long, que é a chave da minha tabela, minha chave primária da minha tabela. Perfeito? Show de bola. Eu vou deixar só assim por enquanto, tá? Depois eu provavelmente vou ter que criar um método find aqui para buscar as coordenadas naquele posicionamento lá. E agora eu vou criar um controller, ó. Controller. Show de bola. Esse controller aqui eu vou chamar também de pontos interesse controller.java. Ela vai ter uma anotação que é o REST controller, que esta é a camada que vai estar disponível para o mundo externo. Eu vou criar um pontos interesse repository aqui. Eu vou chamar de repository. Não vou usar Lombok, não vou usar AutoWard, não vou usar nada aqui, tá? Eu vou trabalhar diretamente aqui com o construtor para fazer a injeção de dependência, ó, para que vocês entendam como funciona. Então, pontos interesse repository, this.repository igual a repository. Pronto. Já inicializei, automaticamente o Spring vai se responsabilizar por chamar esse construtor e inicializar o repositor para mim. E agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar aqui os métodos para publicar, ou seja, postar as coordenadas e um método para listar as coordenadas. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um post mapping. O path aqui, deixa eu trocar o teclado, ele vai ser pontos de interesse. Perfeito? Show de bola. O que ele vai me retornar aqui? Eu vou retornar, em vez de uma string, um response entity void. Porque não diz nada no desafio que eu tenho que retornar alguma coisa, então eu vou retornar só o 200, indicando que inseriu ou não, tá? E eu vou chamar de pontos interesse criar. Como body, eu vou passar aqui o DTO. Então, pontos interesse DTO, que eu vou chamar de body, pode ser. Pronto. Show de bola. E aqui eu vou pegar o meu repositório, dar um save
e vou criar um ponto, um objeto pontos de interesse, passando o meu DTO como passando os parâmetros do meu DTO, né? Então, x body.get x, aliás, nome x, né? E o body.y aqui. Perfeito. E eu vou retornar um response entity.ok.build. Show de bola. Então, quando eu for passar para inserir essa rota que nós temos aqui, eu vou passar um DTO e desse DTO eu vou criar o meu objeto tradicional aqui para salvar no banco de dados. Por isso que eu tenho DTO aqui e eu tenho um objeto correlacionado à minha tabela. Então, eu tenho que pegar do DTO, fazer os métodos aqui, né, nome, x e y, para gravar ele no banco de dados. Então, teoricamente, está funcionando. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar o get, né? Primeiro eu vou, para ver se está funcionando, para garantir que isso aqui está funcionando, eu vou criar um get mapping que vai me retornar todos os pontos de interesse. Então eu vou chamar de listar barra pontos de interesse, assim. E ele vai me retornar um response entity de uma list do Java útil de pontos de interesse. Pronto, assim. E eu vou chamar de pontos interesse listar. Show de bola. E aqui eu posso tirar tudo. Espera aí. Não vai ter parâmetros nenhum, porque ele vai retornar tudo o que precisa. E agora, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar uma lista de pontos de interesse, que eu vou chamar de lista interesse. Vou pegar o meu repository, então é repository.findAll, assim. E aqui eu vou retornar isso, tá? Então vou fazer aqui response entity.ok, passando o meu objeto, que é a lista de interesse. O que está dando erro? Deixa eu ver aqui. Aqui faltou um outro sinalzinho. Perfeito. Então eu tenho os dois endpoints principais aqui. Eu vou rodar a minha aplicação para ver se vai funcionar. Tá? Então deixa eu só dar o play aqui e ver se não vai dar nenhum erro. Ó. Então vocês estão vendo que, deixa eu tirar aqui, ele já está funcionando. Já está funcionando aqui para mim. Então ele montou o meu database aqui, perfeito? Então cat, tal. Enable with tal. Ó, o que eu estava procurando é isso aqui, ó. A URL do nosso H2. O que eu preciso colocar também? Na verdade, não é o que eu preciso colocar, né? Mas as informações do H2, ele está aqui, ó. URL, aqui está a conexão. Então, vamos ver se conecta aqui no nosso H2/console. Tá, ele não está conectando. Beleza, isso aqui deve ser porque no Mac, pode ser do Mac, tá? Isso eu não vou garantir para vocês. Pode ser que no Mac eu tenha que configurar o H2 no application.properties. Eu sei que no Windows eu não preciso, ele já pega a configuração padrão. Vamos para desencargo, como eu falei para vocês, tá, gente? Estou fazendo isso agora. Para desencargo eu vou configurar o H2 aqui, se é que eu me lembre. Mas, deixa eu dar uma olhada aqui. Spring.dataSource.driver class. Driver class name. Acho que é assim. org.h2driver. Spring.dataSource.url. Vamos botar uma URL aqui.
JDBC, dois pontos, H2, dois pontos, main, dois pontos, GPS. Spring data source ponto username. O padrão é SA, então eu vou botar SA. Spring data source ponto password, eu vou deixar em branco. O que mais que eu tenho que colocar aqui? A parte do JPA que eu esqueci de colocar, eu já vou colocar. Spring JPA ponto defer database init, vou colocar true. Spring JPA database traço plataforma, eu tenho que especificar do H2, vai memória, faz tanto tempo que eu não uso H2, eu acho que é org.hibernate.dialect.h2 dialect, e eu vou colocar o hibernate.ddl auto igual a update, para ele fazer os comandos para mim, printar, enfim, eu tenho que dar o show SQL agora, né? Vamos lá. Spring.h2.console enable true e spring.h2.console.path para a gente chamar de H2-console, né? Eu acho que é isso aqui. Eu não lembro. Qualquer coisa eu pesquiso na internet. Acho que essas aqui são as propriedades para trabalhar com H2. Acho. Como eu uso Postgres direto, não me recordo se é assim, mas deve ser. Vamos rodar de novo para a gente ver se vai funcionar isso aqui. Beleza, agora ó, H2 console available at H2 console. Então provavelmente agora vai funcionar. Opa, então tá aqui. Nome do banco de dados é GPS. Vamos entrar. Opa, show de bola. Então ele criou a tabela aqui para mim, ó, TB pontos interesse. Vamos fazer o select, não vai ter nada. Perfeito. Vamos criar um ponto de interesse aqui. Para ver, eu vou usar o Thunder Client. Teste. Vou pegar aqui e fazer um new request. Inserindo pontos. Vai assim. Beleza. O que eu vou fazer aqui no Thunder Client? Eu vou colocar o post localhost. Não é /chat, é pontos. Como é que eu botei? No controller, pontos de interesse. Então, vamos copiar aqui. Pontos de interesse, ele vai ter um body, que vai ser o nome. Nome. Dois pontos, vamos colocar um nome aqui, qualquer. Lanchonete. Vírgula, ele vai ter o X, né? X, dois pontos. 27, vírgula, Y, dois pontos, é o 12. E vamos dar um cent. Beleza, retornou 200, é isso que a gente precisava. Se eu for fazer o select, vai estar aqui. O grande problema do H2, não é problema, né? É porque ele foi feito para desenvolvimento e desenvolvimento rápido de coisas. O grande problema aqui é que eu vou inserir dados, quando eu precisar desligar o meu VS Code, vou ter que inserir tudo de novo. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou ensinar um macete aqui para vocês, ó. Vocês podem vir na classe main de vocês, que é a classe principal, e colocar assim, ó, implements command line runner. Ele sempre vai rodar esse command line runner, esse método run, quando eu startar a minha aplicação do Spring Boot. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer os inserts no banco de dados, tá? Então, olha só, o que eu preciso fazer para fazer isso? Eu posso colocar uma variável aqui,
pontos interesse repository, que é o nosso repositório. Agora eu vou usar o AutoWard, tá? Para não demorar muito. E aqui no método run, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o repositório e vou dar um save nos pontos de interesse do desafio. Ó. Pontos de interesse. Então aqui eu vou colocar, ó, lanchonete é o 2712. Então, 27 é um long, né? Então eu vou ter que botar o L no final. 12. Ctrl C, Ctrl V. É o 3118, é o posto. Posto 3118. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu acho que é isso. Chutando. Joalharia. O que mais? Floricultura. O que mais? O pub. Nossa, não é que eu acertei mesmo. Supermercados. E churrascaria. E daí aqui eu vou trocar, né? 15, 12, 19, 21. 15, 12, 19, 21, 12, 8, 12, 8, 23, 6, 28, 2. Então, 23, 6, 28, 2. Então, se eu for rodar agora aqui, o que vai acontecer? O Spring vai passar por aqui, vai rodar esse run e tá tudo certo, né? Vamos testar? Deixa eu ter que dar um Enter de novo aqui, porque ele vai cair. Pontos de interesse. Olha aqui, ó. Todos os pontos de interesse aqui já estão inseridos. Então, agora eu posso... como é que eu posso dizer? Eu posso ir testando devagarinho e tal. Tal e coisa e tal. Perfeito? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a lógica, que é a parte difícil deste desafio. Por isso que ele é um desafio de júnior, não é um desafio de estágio. Eu tenho que criar um método get para trazer só os pontos próximos, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar um get mapping no meu repository, que eu vou chamar de listar barra pontos próximos. E aqui ele vai ter um response, ele vai retornar a mesma coisa do de cima. Eu vou chamar de listar pontos próximos. E aqui, o que eu vou ter que passar como parâmetro? Eu vou ter que passar o meu long x, né? X. Vou botar aqui que eu vou passar o x. Vírgula. Eu vou passar o y, então eu vou copiar aqui o y. E eu vou passar o outro parâmetro, que vai ser o dmax, que é a distância máxima, que ele vai... Não vou fixar 10, tá, gente? Então eu vou passar aqui um dmax, então ele vai passar o 10 do desafio. E daí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar a variávelzinha, ó, long, o que eu imagino? Eu vou ter o mínimo, que ele vai ser o meu x que eu vou receber menos o dmax. Então, eu vou começar a montar o que a gente fez aqui no Excalibur. 10 para cá, 10 para lá, 10 para cima, 10 para baixo. Então, o mínimo vai ser o x menos 10. O máximo vai ser o x mais 10. Dmax. O y a mesma coisa. Então, y min igual a y menos dmax. E o max vai ser o y mais 10. Oh, meu Deus. Mais dmax. Pronto. É isso aqui. Esse aqui é os pontos de interesse que ele vai ter que buscar lá. Perfeito? Show de bola. Só que eu vou ter que criar
um select bem específico lá no meu repository. Perfeito? Para que funcione tudo. O que eu vou ter que fazer aqui? Porque aqui eu só tenho os métodos, sei lá, o find all, o find by ID. Eu vou ter que criar um aqui, que vai usar aquela lógica que eu coloquei aqui dos dmax aqui, dos mínimos e máximos. Então aqui no meu repositório, eu vou criar um novo método. Deixa eu importar o list de pontos de interesse, que eu vou chamar de find pontos interesse próximos. Assim, ó. Ponto e vírgula. Aqui eu vou receber um para. Deixa eu quebrar aqui para ser mais fácil de todo mundo entender e enxergar. Tá ficando grande esse desafio, era para ser rapidinho. Para o xmin, long xmin, vírgula, um para, que vai ser o xmax, então, long xmax, que é o máximo, o para ymin, e um para ymax. Beleza, isso aqui. E aqui eu vou fazer um query, ó. Vou criar uma query bem específica para a montagem desse desafio. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou colocar 3 aspas para eu poder digitar aqui o select. E penso eu que nós vamos fazer um select assim, ó. Select, vou colocar maiúsculo, select, asterisco from, pontos de interesse, vou apelidar de P, where, daí aqui eu vou colocar o p.x for maior ou igual ao meu parâmetro, que é o xmin. Todo mundo vai entender aqui, ó, end. P.x vai ser menor ou igual ao max, xmax, beleza. End, o p.y vai ser maior ou igual ao ymin, porque daí eu vou fazer o between aqui, né? End, p.y menor ou igual ao ymax. Então aqui eu consigo pegar e trabalhar com os meus objetos e pegar só o que seria válido para mim, porque ele tem que estar nesse intervalo entre o xmin e o xmax e o ymin e ymax, tá? E agora basta a gente usar aqui e no nosso controller. Perfeito? Como é que a gente vai usar no nosso controller? A gente vai fazer o seguinte. Vamos usar lambda. Então, list pontos de interesse, chamar de pontos filtrados, pode ser igual ao repository, ponto nosso find pontos de interesse, passando todas as variáveiszinhas. Vou botar aqui embaixo, ponto string, ponto filter. Daí a gente vai usar o quê? Uma expressão lambda. Eu tenho aqui no canal exatamente explicando o que significa isso daqui, tá? A gente vai ter que criar um método aqui que a gente vai chamar de distância. Distância, vai. Distância. Ponto to list. Tá. Esse método distância é porque a gente pode. Como é que se calcula a menor distância de 2 pontos, né? Como é que se chama isso na matemática mesmo? Distância euclidiana.
distância entre dois pontos. Tá, então a gente pode chamar de euclidiana. Pronto. Show de bola. Como é que vai ser esse método? Vamos criar um método aqui fora. Public double distância euclidiana, que a gente vai passar os pontos aqui por parâmetro. Então, long x1, long y1, long x2, long y2. Beleza. Então, a gente vai passar aqui, ó, x, o y, o meu p.getX e o meu p.getY. E aqui eu tenho que botar o menor igual ao dmax. Pronto. Deixa eu retornar ele aqui. O nívelzinho já subiu, né? O nívelzinho já subiu, né, gente? Vamos botar aqui um response.ok disso aqui dentro. Beleza. Então eu tenho que passar aqui. Existe um cálculo matemático, uma função na classe match para calcular isso daqui. Só que existe uma outra função que é a hipotenusa aqui, ó, de hyplot. É math, se eu não me engano, ponto hyplot. Daí aqui eu passo o quê? O x2 menos o x1 e o y2 menos o y1. Isso aqui. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu fiz um select para ele me retornar todos os pontos de interesse. Só que quando eu for fazer esse select aqui, o que ele vai me retornar? Ele vai me retornar tudo. Todo o meu quadrado aqui. E daí, ele vai me retornar esse carinha aqui que eu não quero, que é o churrascaria, se eu não me engano. É esse aqui, ó. Eu não quero esse cara aqui, eu quero só o que está no raio, os pontos de interesse próximos. Então, eu venho aqui e uso uma expressão, um string, e faço uma lambda para fazer um filtro onde eu calculo com base no retorno do meu select, eu faço um filtro para trazer só os pontos de interesse mais próximos. A princípio seria isso aqui. Deixa eu rodar aqui para ver. Então vamos lá. Eu não preciso mais da post porque eu já inseri. Eu vou trocar isso aqui para get. E eu vou tirar o body. Se eu for rodar aqui, deixa eu ver. É barra listar, né? Listar. Ó, 405 porque não existia aquele endpoint. Vou rodar, ó, ele me retornou aqui todos os endpoints. Só que eu quero que ele retorne só os pontos de interesse, que é o que o desafio fala. Então, é o listar pontos próximo. Então, eu vou copiar aqui, vou colar aqui, e eu tenho que passar o para, né? Então, x, qual que é o x? 20, o y é o 10 e o dmax, que é 10 também. Isso aqui. E ele vai me retornar. Lanchonete, joalheria. Cadê? Nossa, fechei. Lanchonete, joalheria, o que era mais? O pub e o supermercado, né? Deixa eu abrir de volta. Fechei sem querer. Ou ele atualizou, acho que ele atualizou. Agora vou ter que rodar de novo. Espera aí. Deu. Vou dar o play. Espero que ele tenha salvo o meu Thunder Client.
lanchonete, joalheria, o pub e o supermercado. Então é isso. Esse aqui era o desafio, tá, gente? Esse era o desafio. Options principal. O que eu posso tirar de conclusão desse desafio aqui? Eles me mandaram esse desafio que seria um desafio para desenvolvedor júnior. Então isso aqui já é um comentário que vocês fazem para eu falar o que eu achei do nível do desafio. Então, o seguinte, já vou falar para vocês o que eu achei. As competências de um júnior em relação à programação. Acho que ele precisa conhecer fundamentos da linguagem em si. Então, o que é variáveis, tipos de variáveis, diferença de primitivo, diferença de objetos, estruturas condicionais, estruturas de repetição, estruturas de dados. Tá? Então, os fundamentos de PO também ele precisa conhecer. E um júnior, ele precisa... como é que eu posso dizer? Se ele for aplicar para uma vaga de back-end, ele precisa saber desenvolver uma API de forma básica, que é os métodos CRUD, né? Insert, update, delete e select, certo? Ele precisa saber isso. Nesse desafio, eram coisas básicas. O problema estava neste cálculo matemático aqui, porque você precisa ter uma base, uma noção da matemática. Eu soube fazer porque eu dou aula disso aqui. Então, eu sei que uma distância euclidiana, na verdade eu até esqueci o nome, é a distância entre dois pontos. E eu sei que na classe Math eu consigo utilizar uma função já pronta para retornar isso, sabe? E o SQL que eu fiz ali é uma noção básica que a pessoa precisa saber também. Então, eu caracterizo isso aqui como um desafio júnior e não de estágio, beleza? Bom, eu acho que é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, curta, compartilha e até o próximo desafio. Fui!